Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, um vídeo muito importante que eu trouxe no outro canal, quando o outro canal existia, antes de ser excluído pelo YouTube. Foi excluído, né? Não sabemos porquê, mas foi excluído. Bom, existem as normas do YouTube e nós aceitamos as normas, né, do YouTube, que tem dado aí a oportunidade para os canais católicos, muitos canais católicos, não é? Que nem nós vemos que estão aí anunciando a verdade da doutrina da igreja, outros canais defendendo a fé católica, né? Como o canal do Daniel Silveira, lá do Ceará, e tantos outros canais, né? Canais católicos que trazem adoração ao Santíssimo, que trazem o santo culto da missa. Louvado seja Deus, né? Por esta mídia maravilhosa, o YouTube. Obrigado ao YouTube, Deus abençoe a todos vocês que permite, né, essa graça chegar nos lares de muitos brasileiros e além Brasil, né? Meu querido irmão, aqui eu estou, aqui na tela está passando um dos vídeos do canal do Fábio Pentecostes, né? As festividades católicas dos padroeiros na Bíblia Sagrada. Então, nós estamos o quê? Mostrando a verdade da doutrina católica, das festividades católicas nesse vídeo, pela Sagrada Escritura. Para você entender que tudo que a igreja faz é bíblico. Tudo que a igreja faz é bíblico. Um mover de dedo da igreja é bíblico. Tudo que a igreja faz é bíblico. E como eu trouxe no outro canal, né? Como eu trouxe no outro canal excluído, eu vou trazer este vídeo. O Espírito Santo ecoou no meu coração para trazer esse vídeo neste canal. Neste canal, né? Louvado seja Deus. Só dizendo que todos os inscritos desses canais, nós temos a missão de orar por todos eles, né? Por todas as pessoas inscritas nesse canal. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos trazer uma apologética, né, com essa catequese bíblica. A cruz de Cristo é maldição? Será que a cruz de Jesus é maldita, como muitos dizem por aí? Aqui, eu estou com o crucifixo aqui em minha mão. Por que São Paulo era chamado de São Paulo da Cruz? Porque realmente Paulo era o pregador da cruz de Cristo, o pregador do crucificado. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, olha o que diz São Paulo. Ele diz: mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Então Paulo está dizendo que os pagãos, loucura para os judeus, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Quem não aceita a cruz de Cristo, está dizendo a Sagrada Escritura, é pagão. E nós vemos por aí muitas pessoas se dizendo ter fé, né? E indo contra o crucificado, indo contra Cristo. Não, nós pregamos, o que é que nós ouvimos? Nós pregamos Cristo ressuscitado. Na realidade, é uma farsa do inimigo de Deus. Não tem nada a ver aqui. Jesus já tinha sido ressuscitado depois que Paulo se converte e passa a pregar o Evangelho? Sim. Então, por que Paulo está dizendo que nós pregamos? Nós quem? Tá? Veja, que aparece o termo no plural. Nós pregamos. Nós quem? A igreja. Então, São Paulo da Cruz está dizendo, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Então, os pagãos, que são aqueles que rejeitam o batismo da igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana, não aceitam o crucificado, porque o crucificado para eles é a Bíblia que está dizendo, não são palavras minhas, presta atenção, peguem qualquer tradução da Escritura que vai estar dessa maneira, né? E loucura para os pagãos, é a Sagrada Escritura que está dizendo. É a Bíblia Sagrada que está dizendo. A Bíblia Sagrada do Gênesis e Apocalipse vai refutar todas as heresias. A Bíblia Sagrada só tem concordância com uma fé, com a fé da igreja fundada por Cristo. O resto aqui, essas outras fé que aparece por aí, né, é refutada pela própria Sagrada Escritura. Então, meu querido irmão, vamos falar hoje da cruz. Será que ela é maldita? Ou será que ela é bendita?
Venha comigo para mais esse estudo de catequese bíblica, junto com a apologética bíblica, nas Sagradas Escrituras. Vamos lá? Vamos. Bem, quando nós pegamos, meu querido senhor, cristão, quando nós pegamos na Sagrada Escritura, no mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 18, olha o que diz o versículo 18. A linguagem da cruz, que linguagem é essa? Nós pregamos Cristo crucificado. A linguagem da cruz é a pregação da igreja, a doutrina da igreja. A pregação da igreja é escândalo para muitos, até mesmo para muitos. Quantas das vezes eu não vejo nas redes sociais, não é? Pessoas que se dizem católicas, que a cruz é escândalo, que a doutrina da igreja é escândalo, não é? Vemos muitos isso nas redes sociais, nos comentários, não é? Olha só, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Nós vimos no versículo 23 que a linguagem da cruz é loucura para os pagãos. Olha aí. A linguagem da cruz é loucura. Não podem compreender a linguagem da cruz. Não podem entender a linguagem da igreja. Quando Jesus envia a igreja em Lucas 10, 16, o que é que ele diz? Quem vos ouve, a mim que ouve. Então a voz da igreja é a voz de Deus. Então quando nós recusamos a voz dessa igreja, a doutrina dessa igreja, o que é ensinado por essa igreja, por esse magistério, nós estamos rejeitando o próprio Jesus. Jesus disse: quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então a linguagem da cruz, somos a igreja da cruz. Não é? E é isso que nós vamos ver comigo na Sagrada Escritura, rechaçada pelos pagãos. Veja que Efésios 4,4 diz: só há um batismo, uma só fé. Então uma segunda fé é uma fé pagã, que rechaça, que rejeita o crucificado. Muito bem. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, olha aí, para os salvos, ou seja, para nós, ou seja, para a igreja, parece outra vez o termo no plural, para nós, é poder de Deus. Pácata, aqui está. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, veja, para os pagãos, para aqueles que rechaçam, para aqueles que rejeitam o crucificado, que rejeitam Jesus crucificado. Não, nós não seguimos. Nós ouvimos, né, algumas pessoas que andam com a metade de uma Bíblia debaixo do braço dizer: nós não aceitamos aquele boneco apregado numa cruz. Não é? Nós não pregamos. Nós vimos também que os pais das heresias atuais, lá ao pé da cruz de Cristo, dizia: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quantas das vezes, amados, eu não vi, não é, no meu tempo de protestante, pessoas dizerem assim: olha, os católicos dizem que aquilo é Jesus, aquele boneco na cruz. Se é Jesus, então desça que nós cremos. Veja, os pais deles disseram lá na cruz do Calvário isso. Desça da cruz. Não foi que disseram aqueles fariseus no pé da cruz? Né? Desça da cruz, se és o Filho de Deus, aí nós cremos em ti. Olha aí. Olha essa doutrina, essa falsa doutrina do nasce ao pé da cruz, zombando do crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. É loucura, mas isso aqui para os pagãos é loucura. Mas para nós, os salvos, a cruz é o quê? Poder de Deus. E você vai ver na Sagrada Escritura hoje comigo que é poder de Deus. Vamos mais para frente? Vamos para Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha o que São Paulo disse. Aliás, eu quero pegar o versículo 3 de Gálatas. Eu quero pegar Gálatas, versículo 3, e vou provar para você que o apóstolo São Paulo pregava com um crucifixo na mão. Veja só. Olha só o que ele diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, o que foi que vos Ó insensato Gálatas, o que vos fascinou? Ante os vossos olhos não foi apresentada a imagem de Cristo crucificado? Olha aí. O que foi apresentada à Galácia? O que foi apresentado às igrejas da Galácia? O povo da Galácia? A imagem que você está vendo agora de Cristo crucificado. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Se você pega em outra tradução que eu tenho aqui, eu não recordo agora, mas não estou enganado de aparecer, diz assim: ó Gálatas, por que voltastes atrás? Não foi ante os vossos olhos que eu apresentei a imagem de Cristo crucificado? Aqui, ó. Que nem eu estou apresentando para vocês aí, que estão no outro lado da telinha agora. Seja pelo smartphone, pelo computador, pela Smart TV. Olha, Paulo apresentou dessa maneira que eu estou apresentando para vocês agora, para os Gálatas.
a imagem do Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos heréticos. Aí está. Não sou eu, não são palavras de Fábio. Acompanhe comigo. Eu sempre saliento uma coisa, amados. Você acompanhar a sua Bíblia comigo. Não é? Eu trago a verdade da fé da igreja pelas Escrituras. É a catequese bíblica misturada com a apologética. E sempre, quando eu mostro a verdade da nossa fé pela Sagrada Escritura, sempre é uma apologética. Né? Então está aí. Opa, acabei batendo aqui no microfone. Vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha o que São Paulo diz. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha aí Paulo dizer. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras você vai encontrar que a Bíblia é que o crucifixo ou que a cruz é maldição. Mas você vai encontrar que a cruz é bendita. Veja, loucura para os pagãos, poder de Deus para nós os salvos. Veja, a cruz é poder de Deus para nós os salvos. Antes de Cristo não valia nada. Depois de Cristo passou a ser bendita. Sabedoria, capítulo 14, verso 7 diz: bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Olha aí. Bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Foi daqui de onde nasceu. Quando Jesus está na cruz, que Longino fura o seu lado, o que é que sai, amado? Sangue e água. Sangue e água, dois sacramentos. A água do batismo e o sangue eucarístico. Já pensou, amado? Quão rico é a nossa fé? Não tem nenhuma fé. Por mais que funde mais seitas, não são incapazes de igualar ou chegar no rastro da fé da igreja fundada por Cristo. É maravilhosa. E louvado seja o Senhor por isto. Não tem nada que se iguale a isto, né? Efésios 2:16. Mais para frente, né? Efésios 2:16. São Paulo vai dizer que só vai haver comunhão se for através da cruz de Cristo. Só vai haver unidade do corpo de Cristo se for através da cruz. Ou seja, se nós reconhecermos que nós somos a igreja da cruz, que nós somos a igreja da cruz, do crucificado. Olha só, Efésios 2:16. E reconciliá-los ambos com Deus, reunidos numa só igreja, ou seja, num só corpo. Aparece num só corpo. Esse termo, um só corpo, significa uma só igreja. Numa só igreja. Pela virtude da cruz. Aqui está dizendo que a cruz tem virtude. Pela virtude da cruz. Aniquilando nela a inimizade. Aqui está. Só vai haver comunhão, unidade pela virtude da cruz. Veja, a cruz é virtuosa. A cruz é poderosa. 1 Coríntios, nós começamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que é poder de Deus para nós. Peguem sua Bíblia em nome de Jesus e da Imaculada. Você está vendo comigo a força e a importância da cruz de Cristo para a igreja fundada por Ele. Não é? Muito bem. Vamos mais para frente. Filipenses 3:18. Pegue na sua Bíblia, amados. Filipenses 3:18. Agora o próprio Paulo vai falar dos pagãos. Loucura, nós vimos, né? 1 Coríntios 1:23. Escândalo para os judeus, a cruz e loucura para os pagãos. As igrejas da Galácia uma vez quiseram rejeitar o crucificado, porque os falsos profetas tinham chegado lá e tinham dito para eles que a cruz de Cristo era loucura. Olha aí. E aí Paulo começa a escreveu aquela carta aos Gálatas, dizendo aos Gálatas, cuidado, porque a doutrina verdadeira, a igreja verdadeira é a igreja do crucificado. Não foi o crucificado, não foi o crucifixo que eu apresentei para vocês quando eu fui até vós. Eu mostrei para vocês a imagem de Cristo crucificado, tanto através da doutrina como através da imagem. A própria Bíblia que diz isso. Sem deixar brecha para herege nenhum rechaçar. Muito bem. Olha o que diz
Olha o que diz Filipenses 3,18. Agora Paulo vai pegar pesado e ele vai dizer que escreveu aos Filipenses. Amados, aonde São Paulo passou anunciando, um tempo depois os falsos profetas passavam atrás, rechaçando, como nós vemos hoje. Aonde tem a fé católica, falsos profetas vai lá rechaçar as imagens, rechaçar a doutrina da igreja. Rechaçar, amados, é rejeitar, entendeu? Rechaçar o crucificado, não é? No entanto, eu mostrei para você Gálatas 3:1. Paulo pregou o Cristo crucificado, por isso que aí a gente chama São Paulo da cruz. Vamos lá. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3,18. Presta atenção. Porque há muitos por aí, presta atenção, há muitos por aí, no Brasil e no mundo, há muitos. Veja, há muitos, veja o termo muitos, há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando. Veja, Paulo escreveu isso aqui chorando. Paulo disse chorando. A respeito de quem Paulo falou? E agora digo chorando. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que eles se portam como inimigos da cruz de Cristo. Pacatá, aí está. Loucura para os pagãos. Esses pagãos rejeitam o crucificado. Os pagãos dizem que é idolatria. Os pagãos dizem que não é Jesus. Os pais deles, ao pé da cruz, pode pegar no Evangelho de Mateus, você vai ver, ao pé da cruz, disseram, isso é o Filho de Deus nada. Jesus crucificado na cruz, eles diziam, isso não é o Filho de Deus nada. Se és o Filho de Deus, desça, então nós cremos que é. Olha aí. Olha o que os pais deles diziam ao pé da cruz, né? Então Jesus não vai descer da cruz. Não desceu lá, nem vai descer aqui. Para provar herege nenhum. Jesus não precisa provar que é Jesus, não. Ele é o Filho de Deus. Escândalo para muitos. Escândalo para os pagãos. Poder de Deus para nós. Então veja o que aqui diz. Paulo diz. Vou repetir. Porque há muitos por aí, são muitos. Quantas seitas não tem? São milhares e milhares e milhares de seitas que rechaçam, que rejeitam o crucificado. Tem delas que colocam assim a cruz, né? Ó. A cruz, quando ela era assim, amado, ela não era bendita, ela era maldita, porque só ia quem? Criminosos, condenados à morte, ia crucificada. A cruz verdadeira, depois de Cristo, passou a ser assim, ó, a outra face da cruz. A cruz, quando ela era assim, ela era maldita. Quando ela passou a ser assim, bendita, porque o bendito aquele que é suspenso no madeiro, diz a Sagrada Escritura. Olha aí, por isso que ela passou a ser bendita, né? Vamos lá. Versículo 19, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre. Veja, esses que rechaçam o crucificado, Paulo disse, eu escrevo chorando, eu digo em lágrimas, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, porque só tem prazer no que é terreno, no ventre. Olha, precisa nem falar, né? É isso que nós vemos, amado. É isso que nós vemos, é a própria Bíblia que está dizendo isso, ao versículo 19, cujo destino é a perdição. Os que rechaçam, rejeitam o crucificado já estão perdidos. E há muitos católicos indo por essa linha. É de partir o nosso coração, né? Há muitos católicos indo por esta linha das heresias, e estão rechaçando, rejeitando o crucificado. Uma vez um fundador de uma comunidade católica disse para mim, eu não vou em procissão de imagens da igreja porque é idolatria. A nossa igreja faz errado, não pode fazer. Eu olhei assim, eu digo, será que na Bíblia dele, que era a Bíblia católica, eu vi que era da editora Ave Maria, a mesma da minha? Será que na Bíblia dele, primeira Crônicas 15:15 não existe? Porque primeira Crônica 15:15 diz que eles faziam procissões com a Arca da Aliança, com os varais nos ombros e ainda cantando louvores. Ah, irmão, mas era a Arca da Aliança. E o que era que tem em cima da Arca da Aliança? Duas grandes imagens de dois querubins que Deus tinha mandado Moisés fazer no Êxodo 25:18. E no capítulo 9, versículo 5 de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, diz,
Em cima da Arca da Aliança, representando a glória divina, estavam os querubins da glória. Preste atenção. A linguagem de hoje, protestante, diz, no capítulo 9, versículo 5 de Hebreus, que em cima da Arca da Aliança, representando a glória divina, estavam as imagens dos dois querubins. Capítulo 9, versículo 5 da Epístola aos Hebreus. Então, duas grandes imagens eram carregadas em procissões, louvores, cantando. Estavam na Arca da Aliança, mas presta atenção que a Sagrada Escritura fala. O apóstolo São Paulo, não é? Aqui fala rechaçando toda heresia contrária a ser a Igreja da Cruz, ou a pertencer, ou seja, o pertencer à Igreja da Cruz, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. Pega comigo, vamos para o livro do Apocalipse. Capítulo 9, versículo 4. Apocalipse 9, 4. Mas antes de ir para o Apocalipse 9, 4, eu quero pegar um versículo. Nós estávamos em Colossenses, não é? Não, Filipenses. Colossenses. Colossenses 2. Vamos pegar aqui Colossenses 2. Colossenses 2,15. Olha só. Colossenses 2,15. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Aí está. Jesus destruiu principados e potestades infernais, diabólicas, que nós vemos em Efésios 6:10, as potestades, os dominadores, os espíritos imundos, dos espíritos malignos espalhados nos ares, da qual Lúcifer conquistou uma parte dessas potestades. A Bíblia está dizendo que ele expoliu, e outra tradução diz que ele expeliu. Olha só, os principados e potestades. Principados são classes angélicas. Principados e potestades. E Lúcifer conquistou 1/3 dessas potestades angélicas. Veja, triunfando deles. Aonde Jesus triunfou deles? Preste atenção. Expondo eles, e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Veja, do mesmo jeito a Igreja Católica, que é o corpo de Cristo, triunfa do mal pela cruz. Dentro da cruz de Cristo cai todas as potestades e principados infernais. Está vendo, amado, como é forte, como é maravilhoso o que diz? Agora sim, nós vamos para o capítulo 9, versículo 4 do livro do Apocalipse. Amados, você viu que em nenhum lugar... Mas por que encontra um pretexto para dizer que a cruz é maldição? Porque há uma passagem em Gálatas, eu não peguei e nem vou pegar, que diz assim: maldito aquele que é suspenso no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Veja, maldito, se fez maldição Jesus. Não diz maldito o madeiro, diz maldito que foi suspenso. Então Jesus se fez maldição, levando as nossas maldições, os nossos pecados para o madeiro. Não diz que o madeiro é maldição, diz que Jesus é maldição. Então as heresias atuais interpretam errado, dizendo que a cruz é maldição. Não, a Bíblia está dizendo que maldição é Jesus. Ele se fez maldito para nos salvar. Não foi a cruz que se fez maldita. Não. É completamente ao contrário do que ensina as heresias atuais que perseguem a cruz de Cristo. Muito bem. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, diz assim, ó. 9, versículo 4. Preste atenção. Mas foi-lhe dito que não causasse dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo do Deus vivo na fronte. Quem é que não tem o selo do Deus vivo na fronte? Os pagãos. É o selo sacramental. Eu fico prestando atenção nos batizados que é realizado na nossa paróquia, quando Jesus está batizando, porque a Bíblia diz que quando o padre está batizando é Jesus,
nós vemos isso no capítulo 4 de João, os fariseus souberam que Jesus recrutava e batizava mais discípulos do que João. Se bem que não era Jesus que batizava, mas sim seus discípulos, olha aí. Eles ouviram que Jesus batizava, então quando a igreja está batizando é Jesus que batizava. A Bíblia diz, se bem que não era Jesus que batizava, e sim seus discípulos, ou seja, sua igreja. Então quando sua igreja batiza, é o próprio Jesus batizando. Então aí é onde está a palavra em persona Christi, a palavra grega, ou seja, o Padre está na própria pessoa de Jesus realizando os sacramentos. Estamos falando aqui do batismo. Então, nós vemos que no batismo a gente já recebe o sinal da cruz. Nós vemos que no crisma é assinalado. Então, sempre na nossa igreja, começa e termina, como diz o nosso ex-pároco, o Padre Jorge, né, Adijan. Ele dizia, tudo na nossa igreja começa com o sinal da cruz, que é no início da Santa Missa, e no término da missa, que a missa não termina, ela é missão, continua em missão. Termina a missa, já saímos em missão. Então, tudo começa com a cruz e tudo termina com a cruz, né? Então veja como a cruz está no centro da fé católica. Como ela participa, o centro, né, é daqui que jorra a Eucaristia. O sangue da nova e eterna aliança é derramado por vós. E aqui, quando São Longuino Fúria, sabe o que é o sangue? O sangue eucarístico de Cristo, né? Então, os assinalados. Quando você pega esses assinalados, o que são esses assinalados? Vamos para Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 e 6, veterotestamentário, para nós ver esses assinalados, que é desde o batismo, os assinalados com a cruz. Vamos lá. Ezequiel 9, 4. Vamos para Ezequiel, o livro de Ezequiel, que é depois de Jeremias, né? Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 e versículo 6. Olha lá, vamos lá. Percorre a cidade e o centro de Jerusalém, marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. No termo grego aparece tal, a última letra do alfabeto hebraico, ou grego, não me recordo agora. Então, marca com um tal. O tal é um T, ou seja, sendo aqui essa parte aqui transversal ficando aqui em cima, não é? Essa parte ficando aqui é o tal, última letra do alfabeto grego ou do hebraico, não me recordo agora. Versículo 6. E marca, veja, versículo 5, aliás. Depois, dirigindo-se aos outros que em minha presença, disse-lhes: percorri a cidade logo em seguida e feri. Não tenhas consideração, nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em que estiver assinalado por uma cruz. Começai por meu santuário. Pedro disse que o julgamento começará pela casa de Deus. Olha aí, os assinalados. Veja, nós vemos no Egito que os assinalados com o sangue do cordeiro, eles não... O anjo da morte, na noite de escuridão no Egito, não tocava na casa do Senhor, né? Então nós estamos vendo aí. Então, meu querido Senhor, para finalizar, mostrando para você que os assinalados, esse selo é a marca da cruz, consagrados, profetas, sacerdotes e reis, não é? No nosso peito e na fronte, só acontece isso com os católicos. Então, para nós encerrarmos, vamos pegar mais um versículo para nós encerrarmos, né? Vamos ver aqui 1 Coríntios 2:2. Olha só. 1 Coríntios 2:2. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós. Não quero saber de mais nada, Paulo disse, entre vocês, Coríntios. Eu não quero saber de mais nada, eu quero saber apenas de uma coisa. Do que, Paulo? Senão Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado. Olha aqui. Olhe para o versículo 23 e está. Pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Então está aqui, amados. Mostrando para você, rechaçando todo o que é de heresia que vai contra o crucificado. Não é? Eu mostrei para você na própria Bíblia Sagrada, tá aí, acompanhe com detalhe nesse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo para mostrar para você, porque, amados, são muitos católicos, não são poucos não, muitos católicos que por ouvir as heresias atuais,
hoje estão rechaçando. São muitos católicos, são poucos não, que rejeitam a cruz. Já vi pessoas dizer em missões, tu anda com crucifixo no pescoço, eu mesmo ando com isso aí não. Isso é uma coisa errada que a igreja faz. Jesus está ressuscitado, não está numa cruz mais não. Claro que Jesus não está numa cruz mais não. Aqui lembramos que ele passou por amor a nós na cruz do Calvário. O que é que diz, o que é que escreveu São João? Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, por amor. Olha aqui, ó. Olha de que forma foi que entregou. Tá vendo aqui? Esse aqui é o amor imenso de Deus para conosco. Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, será erguido o Filho do Homem. Quando ele for erguido, atrairá todos os homens a ele. Aqui está. É dessa maneira. Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Amém? Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.